Yo guys, what's up? A celebridade que eu vou falar hoje pra vocês, ó, só vou dar três movies, 3 filminhos que o cara fez, saca só. Carrie, a estranha, Scarface, Os Intocáveis. Yes guys, ele, Brian De Palma. É um nome que hoje não tá muito em voga não, mas quem curte cinema, quem curte uma história de suspense, tem muito filme bom desse cara e nós vamos falar um pouquinho da vida dele e os top filmes desse cara aqui hoje no canal. Só para espalhar a cultura inglesa para vocês, né guys? Porque vocês merecem, né? Canal Teacher Andrezão é cultura, então aqui você vai aprender quem foram as celebridades que fizeram toda a diferença na língua inglesa. Right! Sem mais delongas, solta a vinheta. Então, guys, Brian Russell De Palma nasceu em Newark, New Jersey. Nasceu em 11 de setembro de 1940, né? Muito antes de 11 de setembro ser aquilo tudo que aconteceu e que virou, né? Mas enfim, guys, ele até começou a fazer faculdade de Physics, ele tinha interesse um pouco nessa área, mas ele acabou trocando e tirou um bacharel em BA, que é quando o cara se gradua em artes nos Estados Unidos, né? Que ele vai para essa área artística. E depois ele começou a estudar também num college menorzinho em Bronxville, onde a galera ali estava engajada em fazer filme. Ele demonstrou esse interesse claro por cinema aí nos seus 20 e poucos anos de idade. E uma coisa muito legal do Brian De Palma é que ele deu o primeiro papel, ainda com um filme independente, produção assim, né, que não era distribuída, não era de estúdio grande. Ele deu o primeiro papel ao Robert De Niro, guys, em 1968. Eles chegaram a fazer 3 filmes nessa época aí de cinema independente, de filmes de produção barata, que não era de grande estúdio, o De Niro e o De Palma, ó, 2 ítalo-americanos aí, né, no cinema. E é óbvio que De Niro ainda não era ninguém naquela época, né, era um jovem ator, uma promessa, mas ali do circuito local, né. E o primeiro filme mesmo que emplacou, que teve distribuição maior, que ele teve a oportunidade de fazer para um estúdio de cinema grande, foi o Sisters, de 1972. Eu vi algumas versões como ano 73, mas definitivamente foi filmado em 72, né? Título em português, Irmãs Diabólicas. Então esse primeiro filme começou a dar assim uma tônica do que seriam a grande parte dos filmes do Brian De Palma. Uma influência clara de Alfred Hitchcock, guys. Que vocês têm um episódio aí, tem as top frases, os top filmes do Hitchcock. Você vai ver o linkzinho na descrição aqui desse vídeo. Quem quiser saber mais sobre o mestre do suspense, tem o vídeo lá pra você que foi feito alguns meses atrás, tá? E aí o De Palma entrou ali no cinema ainda, né? Não explodiu assim o filme dele, mas ele teve uma boa recepção, né? Ele conseguiu já emendar outros projetos. Ele fez em 1974 um filme baseado no Fantasma da Ópera, na peça famosíssima, né guys? Chamado O Fantasma do Paraíso. Assisti o filme e gostei, é uma versão mais musical assim, mas interessante, vale a pena. Aí depois ele ainda dirigiu Obsessão, que não foi um grande sucesso comercial, esse o Teacher não viu ainda. Quem viu, comenta aí, bota um comentário a respeito desse filme. Mas aí sim, o filme que estourou na bilheteria e é famoso até hoje, baseado na obra de Stephen King, guys, é o Carrie, a Estranha. Quem nunca ouviu falar desse filme, guys? Ou melhor, quem é cinéfilo e fã de terror e nunca ouviu falar de Carrie? Se nunca ouviu, tá perdendo, guys. É um belo de um filme. O Stephen King ainda era novinho, tinha pouca coisa publicado. Esse filme virou um mega sucesso. Tem cenas clássicas, tá, guys? E ele teve indicações ali ao Oscar, tá? Tanto para atriz, a Sissy Spacek, e a atriz coadjuvante também, a Piper Laurie, que interpreta a mãe dela. Então esse filme aí deu sim reconhecimento ao De Palma, como um diretor aí de Hollywood, como um diretor em ascensão, uma das caras novas aí do cinema a ser conhecido mundialmente, né, guys? Aí nos anos 70 ele ainda dirigiu Fury com Michael Douglas, John Cassavetes. É um bom thriller, assim, um filme que tem também suas doses de suspense, com certeza, mas envolve um pouco política na história, mas é um bom filme, a gente recomenda aqui. E Dressed to Kill, Vestida para Matar, de 1980. Outro filme, guys, vocês estão vendo essa cena aí do elevador, né? Outro filme com algumas cenas clássicas
E de novo, inspiração total no Hitchcock. Não é Hitchcock, foi o ano que ele faleceu, inclusive em 1980, e ele já estava com uma produção cinematográfica nos últimos anos de vida, uma produção mais escassa. E aí veio De Palma com tudo para saciar aqueles fãs do suspense, algumas cenas em câmera lenta, assim, né? E referências claras aos filmes de Hitchcock. No ano seguinte, De Palma dirigiu Blowout, Um Tiro na Noite. Um filme bem elogiado pela crítica, que não foi tão sucesso de bilheteria, guys, mas trazia um John Travolta novinho ali e uma história no título também fazendo referência a Blow Up de Michelangelo Antonioni, um filme clássico dos anos 60. Também uma boa dica aí para quem quiser ver e quiser saber mais da história do cinema. Alunos de italiano também, bem que Blow Up não, né, guys? Deixa pra lá, Blow Up é falado em inglês, é um filme de um diretor italiano, mas é falado em inglês. Teacher já falou shit aqui, ok? Bom, chegou o ano de 83, guys, e aí De Palma investiu no cinema gangster, sim. Havia um filme dos anos 30 que foi bastante sucesso, chamado Scarface, né? Um dos primeiros filmes falados, que foi um tremendo sucesso de bilheteria na sua época, e sucesso de crítica também. E o De Palma fez a sua atualização para os anos 80, Miami, um traficante cubano. Pronto, clássico moderno, guys. Scarface com Al Pacino interpretando Tony Montana. O filme foi bastante criticado, assim, os críticos não gostaram na época. Falaram que era uma versão assim meio nada a ver. O filme é violento, é forte, viu, guys? Tem cenas pesadíssimas. Mas é um filme de gangster, né? Então meio que tem que ter, né? Vai fazer o quê, né? E o filme acabou virando cult. É um filme que hoje muitos cinéfilos veneram esse filme, consideram um filmaço. Talvez um dos melhores aí do Brian De Palma. A tendência dele foi de fazer filmes assim, principalmente suspense ou um pouco mais violentos. Ele fez também uma outra exceção, alguma comédia, algum gênero meio diferente, mas era suspense ou um filme mais violento. E aí ele dirigiu assim Dublê de Corpo em 84, belo filme, guys, suspense hitchcockiano total, muito bom. Em 87, Os Intocáveis, Untouchables. Pra mim, talvez o melhor filme do De Palma, na opinião do Teacher, assim, porque ele remonta a história dos gangsters da época de Al Capone e Elliot Ness, né, que foi o cara que perseguia os gangsters, interpretado por Kevin Costner. Quem interpretou o vilão aí, no caso o Al Capone, foi o De Niro, guys. Ele ganhou vários quilos pro papel e aí eles voltaram a trabalhar junto desde aquele comecinho, né? O De Niro já tinha estourado, já tinha ganho o Oscar, aí era o De Niro já que conhecemos, famoso. Então esse filme aí é belíssimo, traz o Sean Connery também, numa atuação que lhe rendeu o Oscar, né? Então um filme de imagens, cenas como essa da escada do bebê, assim, cenas espetaculares, totalmente recommended by the Teacher, guys. Aí ainda para fechar a década, o De Palma fez Casualties of War, Pecados de Guerra, um filme que eu gostei bastante, era sobre Vietnã, ele não teve a mesma repercussão, também não é tão bom quanto filmes como Platoon, como Apocalipse Now ou Nascido para Matar, mas é um filme bem legal de se ver, assim, bem interessante a história dele. E ele emplacou o primeiro fracasso de bilheteria deles, foi um fracasso monumental, guys, que foi o filme A Fogueira das Vaidades, baseado num livro famoso, né, num best-seller, que não deu certo. Elenco caro, né, Bruce Willis, Tom Hanks, Melanie Griffith, e acabou não dando liga, não deu química, assim, o filme não teve sucesso de bilheteria, foi gasto muito dinheiro. Então esse foi talvez o grande flaw, assim, o grande flop, fracasso da carreira do De Palma. Ainda, guys, ele viria dirigir nos anos 90 um filme que também tá entre os meus favoritos dele, mais nessa veia gangster, assim como Scarface, como Os Intocáveis, que é O Pagamento Final. 10 anos depois de Scarface, né, Pacino e De Palma novamente juntos, né, numa parceria. E pra mim é um filme assim, ele tem um personagem muito mais humano do que Scarface, ele envolve mais romance, assim, é um filme, pra mim, um filme espetacular. Foi um filme que acho que nem indicação ao Oscar teve, apesar de ter o Sean Penn, né, quase reconhecível como advogado ali do Al Pacino no filme, uma atuação impecável, mas pra mim, um dos grandes trabalhos também desse cara aí, do Brian De Palma. Bem, né, o Teacher não falou quase nada sobre a vida pessoal dele, mas é porque os filmes, né, os filmes são top, né. De Palma ela tá vivo ainda, né? Tá cheio do dinheiro, tá bem. Ele foi casado 3 vezes, tá, guys? Né? Teve filhos só com a segunda e com a terceira esposa, né? Do primeiro casamento não tiveram filhos.
E no mais, é isso, né? Ele tá lá tranquilinho, né? O nome dele tá feito. Só que o que aconteceu com a carreira dele, guys, foi o seguinte. Ele dirigiu o primeiro Mission Impossible, Missão Impossível, franquia com o Tom Cruise, mas dirigiu apenas o primeiro filme. E aí sim ele teve um mega sucesso de bilheteria. Só não voltou a dirigir as continuações, se não me engano já são 5, né, do Missão Impossível. E aí, guys, depois disso a carreira dele foi tendo mais baixos do que altos, assim. Eu citaria como um filme interessante o Femme Fatale, com o Antônio Bandeiras. Ele também tem umas cenas muito boas, uma cena de roubo assim, muito envolvente. Essa que vocês estão vendo aí é o começo dessa cena aí, mais pro início do filme. E é um filme que vale a pena ver, é um thriller de suspense, investigativo, mas pra mim já não tem aquela mesma pegada que os filmes mais antigos dele tinham, guys. Já deu uma, não sei, uma baixada, e isso foi acontecendo mais pra frente com o Dália Negra, também um filme adaptado de um livro, de um best-seller. Tinha Scarlett Johansson, tinha um bom elenco ali no filme, uma boa produção, mas um filme que não vingou, assim, sabe, de 2006. Eu olhei assim e sinceramente achei o filme fraco. E agora De Palma dirige bem mais esporadicamente. Mas como eu falei, né, ele deu a contribuição dele, guys. Ele deu uma mega contribuição ao cinema, sem sombra de dúvida. Galera, que prazer poder falar nesse episódio. Eu que gosto tanto de filme, né? Gosto também de música, gosto de literatura. Poder compartilhar com vocês a cultura inglesa. Isso não tem preço, guys. Olha essa cena aí que vocês estão assistindo do Body Double, dublê de corpo de 1984, ó. Cena muito louca, né, guys? Mas era assim um pouco o cinema dele, né? Revolucionário. Ele fazia as pessoas pensar nos filmes, algumas até ficavam talvez enojadas com algumas cenas, mas era a característica do De Palma, e por isso que ele é considerado um dos top diretores da sua época. Guys, é com grande satisfação que eu me despeço de vocês. Quero comentários e sugestões aí, quem mais vocês querem saber, guys. Tem muita celebridade, muita gente que fez a diferença na cultura inglesa. E o canal tá aqui sempre, a cada 2 semanas, para mostrar isso para vocês, tá? Na próxima semana, dicas de inglês, hein? Vamos aprender com música. Alright, guys! See you! Bye!